Olá, amigos da TV Santa Luzia. Estou aqui mais uma vez com vocês. Olá, Roberto, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa, Papo em Dia. Hoje a minha convidada é pedagoga, entende tudo sobre educação. Hoje é para você, professor, pais e alunos. Fique comigo. Após a vinheta, eu vou conversar com Alessandra Rabelo. Estamos de volta, do meu lado aqui, Alessandra Rabelo. Como é que tá, Alessandra? Tudo bem? Tudo bem, Jardel? Graças a Deus, aqui tá tudo tranquilo, né? Não sei para você que é pedagoga e professora. Tudo certo. Tudo certo. Porque eu já fui professor uma vez, dei aula durante um ano, e eu vou dizer uma coisa para você, eu desisti, não é fácil. É, realmente. É bastante difícil, É uma viu? função bem árdua, porém prazerosa. É, né? É. Olha, com não é todos os certeza. professores que falam isso. Acho que eu sou pedagoga nata. Tem que ser. E vamos falar um pouco sobre a sua vida hoje. Eu posso dizer assim, que você cuida hoje de uma educação municipal. Sim, eu sou pedagoga, sou professora da Rede Municipal de Educação, Certo. já tem 21 anos, né, que estou Olha aí. nessa caminhada de pedagogia. Eu tenho um ano reclamando, né? Tá Você tá vendo? com 21 anos. E apaixonada. Então, já tem 21 anos que eu tenho uma experiência baseada na educação infantil, no ensino fundamental 1 e na formação de professores alfabetizadores. Hoje você trabalha nessa área, nessa formação. Isso. Hoje eu trabalho no prédio da Secretaria Municipal de Educação, né? Sou a diretora pedagógica da rede municipal no âmbito do ensino fundamental 1. Deixa né? eu ver, olha só, a pedagogia hoje, ela estuda a educação de forma ampla. Sim. Acredito que sim, de forma ampla, né? E dá para entender um pouco os adolescentes, as crianças e às vezes até os adultos, porque Com a pedagogia certeza. também dá aula para adultos, que são aqueles que não Sim. sabem ler, estão começando. Isso, que é a educação de jovens e adultos. Isso. Olhando essa educação hoje e vendo assim, você acha que o modelo de ensino, tanto para as crianças, para os adolescentes e para jovens e adultos, tem que ser um modelo diferenciado? Sim, com Tem que certeza. ser. Tem que O ser. professor que está nos assistindo hoje, ele terminou pedagogia e pensa assim, eu vou dar aula para criança. Ah, legal, vou dar aula para adolescente. Beleza. Ah, jovem adulto. Ah, não, é tudo a mesma coisa, tá tudo bacana. Não é a mesma coisa. Para cada faixa etária, nós temos uma metodologia a ser trabalhada, Jardel. Então, com a criança, eu vou trabalhar uma metodologia baseada em descobertas, né, onde a Sim. criança ela é participante do processo ensino-aprendizado, né? Com as crianças do ensino fundamental, eu ainda trabalho um pouco essa questão de descobrir, de aprender junto, de aprender fazendo. Já com jovens e adultos, a minha metodologia ela é totalmente diferenciada. Não tem nada a ver. Não tem, porque esse adulto ele já chega com uma experiência muito vasta do mundo, né? Entendi. Então, com o adulto, nós vamos trabalhar de uma forma que esse adulto vai estruturar aquilo que ele já tem conhecimento. Porque, por exemplo, eu recebo um aluno na educação de jovens e adultos que é pedreiro. Então, ele conhece matemática talvez mais até do melhor que do eu, que, né? Até... Ele tem uma experiência em matemática que muitas pessoas não têm, né? E aí, o professor, ele precisa aproveitar esse conhecimento que esse adulto já traz. Então vocês trabalham aquilo que ele já tem. Exatamente. O meu pai era assim, ele ia medir algum lugar, fez só até a 4ª série, e ele pegava um metro, não sei o que, anotava, não entendia fazia nada. Cálculo mental muito melhor do que qualquer pessoa, né? Com certeza. Já com a criança, nós vamos... a criança, ela vai aprender fazendo, né? Ela vai se descobrindo junto com vocês. Vai descobrindo a aprendizagem ali junto com o professor. A melhor forma de alcançar a aprendizagem da criança é dessa forma, onde ela faça, né? Certo. Nós temos um modelo de educação que, no passado, o professor ele era detentor do conhecimento. Era isso que eu ia tocar com você. Eu ia perguntar sobre...
por exemplo, na minha época, o que eu aprendi se está diferente hoje. Com certeza. Tem diferença? Muita diferença. Então, o professor, ele era o detentor do conhecimento. Ele batia com a régua nas crianças. Exatamente. E a criança, ela não podia nem abrir a boca. Hoje não. Hoje é o contrário. A criança, ela precisa expor, porque ela também tem conhecimento. Né? A criança, ela já chega na escola com algum conhecimento, e o professor, ele precisa aproveitar isso da criança. Quando você fala que ele era detentor do conhecimento, era quase um moralismo com aquelas crianças? Exatamente, porque assim, como que a gente era, Jardel? Pelo menos, eu não sou muito antiga assim, mas como que foi a nossa educação escolar? Nós sentávamos enfileirados, individual, né? O professor, ele falava e nós escutávamos. E pronto. Nós não podíamos colocar a nossa opinião sobre determinado assunto. Aliás, nenhum. A nossa opinião não tinha valor. Hoje não. Hoje a educação, ela é baseada. Eu aprendo com o outro. Eu aprendo com o meu colega, né? Quando eu falo, eu coloco na minha sala de aula um assunto. E aí, você tem um conhecimento que passa para mim, eu que passo para o Joãozinho que passa para a Maria. Isso são conhecimentos que vai agregar ao grupo e vai ter a aprendizagem. Mas olha só, Alessandra, se vocês ensinam assim, a criança até ter uma opinião própria, né, e até colocar essa opinião dentro de sala de aula, às vezes em casa não é dessa forma. Não dá um choque, não, quando chega em casa? Porque em casa, de repente, a criança sempre aprendeu a ouvir o pai. O pai é meio severo, antigão. E aí, como é que a criança vai reagir com esse choque, então? Quando eu falo sobre essa distribuição de saberes, eu estou falando voltado para a educação escolar, né? A educação formal, que é a educação da família, ela sim, às vezes a criança, ela sente. Né? Às vezes choque, o pai é muito severo, às vezes não deixa a criança expor, né? E isso reflete na escola, Jardel. Com certeza isso vocês conseguem ver isso? Com certeza. É aquela criança mais oprimida, aquela criança que é mais caladinha, aquela criança que é mais tímida, porque talvez isso ela não tenha essa liberdade dentro da casa dela. Né? Mas consegue curar isso na escola? Consegue? É com trabalho, né? A gente vai trabalhando, moldando a criança. Chama o pai para conversar também? Chama também, quando vê que é uma coisa assim muito dura com a criança. Aí a gente chama também para conversar, porque assim, é um novo modelo. A tecnologia veio, a globalização veio e tudo mudou, né, Jardel? Tudo mudou. Os pais antigos, eles querem às vezes seguir, né, igual você falou, é coisa velha. Sim. Hoje é novo. Na verdade, o ensino hoje é outro. Nós seres humanos, nós aprendemos por imitação. Então, por exemplo, eu aprendi muito com a minha mãe. A forma dela cozinhar, a forma dela organizar a casa, a forma dela conduzir a minha criação. E isso ficou arraigado. É normal do ser humano, né? Aprender pela imitação. Então, isso ficou arraigado. Então, o pai, eu vou ensinar os meus filhos baseado no que eu aprendi dos meus pais, né? E isso é um conceito do ser humano. E tirar isso, desconstruir esse conceito, é muito difícil, Jardel. Né? Então é muito difícil. Então isso a gente vai trabalhando com o quê? Com muito estudo, com muita leitura, observando que o mundo mudou. É diferente, né? Na nossa criação, pela quantidade, desculpa ter te cortado, mas eu acho que pela quantidade de informação hoje, que é pela internet, pela televisão, fica mais fácil também levar essa informação para os pais. Com certeza. Para que eles possam também entrar nesse mesmo caminho, né? Na verdade, assim, hoje a escola, ela sofre um pouco com essa questão da tecnologia, no sentido de que as crianças de hoje, Jardel, elas têm muita dificuldade de limites. Por quê? Isso não é trabalhado com as crianças. Porque o que acontece hoje no dia a dia? Um dos maiores problemas que nós temos na educação. O que acontece? O pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar e a criança fica onde?
No celular. No celular. Porque é o primeiro brinquedo que hoje uma criança tem, qual que é? O celular. É, o celular. Não tem pra onde. Então, essa criança, ela não tem uma orientação, por quê? Ela passa o dia tendo informações pelo aparelho de celular. Pela internet. Mas ela não tem um acompanhamento familiar. Né? Porque o pai trabalha o dia todo, a mãe trabalha o dia todo, chega em casa, não tem paciência com aquela criança, né? É verdade. E para onde que ela vai se refugiar? Para o aparelho, né? Para a tecnologia. Dá para entender que realmente não dá para ter educação sem a família. E escola, tudo ligado. Com certeza. Depois do take, nós vamos conversar mais um pouquinho sobre isso. Ok. Daqui a pouco a gente volta. Olá, pessoal da TV Santa Luzia, eu sou Miriam Bueno, estarei com vocês no nosso quadro Oportunidades no Mercado de Trabalho. Dicas de emprego, qualificação, venha você com a gente também. TV Santa Luzia, o melhor é aqui! Programa Conexão. Eu, Elda Paula, especialista emocional, quero junto com você criarmos laços, conexões para a nossa expansão de consciência. Vem pra cá. TV Santa Luzia, o melhor é aqui. Bom, vamos continuar aqui com o nosso Papo em Dia, batendo papo aqui com a Alessandra Rabelo, que está nossa convidada hoje, que o papo hoje está bem interessante, certo? Olha só, você está falando sobre tecnologia, né? Sim. Você estava falando sobre isso, que estava acompanhando a gente, está indo nesse rumo aí. Acabou que nossa conversa foi para isso. Mas tudo bem, às vezes a criança não sabe lidar com a tecnologia. Pega o celular, é o dia todo, e a mãe grita, larga a internet, larga isso, larga aquilo, certo? E a escola, está preparada para isso? Sabe usar isso com as crianças? Ótimo, ótima pergunta, ótima colocação. Nós estamos caminhando para esse momento. Já Caminhando? Caminhando. Hoje, nós temos muito acesso à tecnologia, mas não voltada para a educação, mas para relaxar, para divertir. Você sente falta disso? Sinto muita. Sim, poxa, deveria ter mais aplicativos Com para educação, certeza. mais sites para educação, seria Tem isso? muitos, Jardel, porém poucos utilizados. Ah, sim. Entendi. Existem muita fonte educativa nas mídias hoje, na tecnologia hoje. Existem muito, porém poucos utilizados. Por quê? A educação hoje, ela está com professores mais antigos. Nós temos um professorado antigo na rede. Eu estou falando pela minha experiência enquanto rede, né? Nós temos professores antigos que não estão voltados para essa questão da aprendizagem tecnológica, né? E nós, enquanto educação, a gente precisa trabalhar, a gente precisa acompanhar essa meninada. Você tá achando que tem preguiçoso, ó. Nessa parte, nessa área, não estou falando que os professores são preguiçosos, mas alguns são preguiçosos para isso? Sim, são. Às vezes São temerosos também, às vezes tem medo também de... Não sabe, tem medo de estragar o computador da escola, né? Acha tem que medo. vai estragar, né? E às vezes a criança, ela tá além do professor na tecnologia. Não, mas isso aí não tem né? pra onde, não. Isso aí. Eles estão todos além estão. e o professor ele se sente recuado com essa situação, né? O professor ele tem que se aliar ao aluno, ele não tem que se sentir retraído com o aluno, né? Não tem aquele ditado, quando você não pode com o inimigo, alia-se a ele, né? Entendi. Então, o professor ele precisa aliar ao aluno. E nós ainda temos alguns professores que têm resistência à tecnologia e aí acaba dando aquelas aulas um pouco tradicional, né? Só que hoje, esse tipo de ensino, ele já não atende muito a nossa clientela, não. Nossos alunos de hoje, eles precisam, nós, enquanto professores, precisamos acompanhar esse aluno. Eu não quero perder uma pergunta. Já que você trabalha com projetos e você está falando dessa dificuldade,
por exemplo, na rede municipal hoje, tem vários projetos pela internet. Tem. Isso Tem, eu já sim. vi que tem. Aham. Os professores podem entrar, fazer cursos através da internet. Sim. E esses cursos são para poder ajudar no ensino. Certo? Tem Isso alguns que não mesmo. fazem? E fala assim, Tem, não, eu vou fazer. Roberto. Jardel, O desculpa. Roberto tá ali, ele é careca, ele é diferente, mas é gente Acho que boa. eu olhei pra ele É e gente falei boa. com você. Mas tem sim. Existem professores que se recusam a fazer esse, Se recusa por medo, não é por verdade? medo, por receio, né? Mas assim, a educação, e eu posso falar pela educação do município de Lusiânia, ela procura e vem procurando ampliar esse atendimento voltado para a tecnologia. Eu andei estudando assim muito, porque assim, a gente precisa ofertar aos nossos professores, à rede, né, algumas soluções, né? Porque o que acontece? O professor vai para a sala de aula, se ele não dá uma aula atrativa para a criança, o que vai gerar? Indisciplina, né? Porque aquilo não é legal para mim, né? Então, assim, se tá sendo um peso para a criança ir para a escola, por exemplo. É chato, né? A palavra é essa mesmo, é chato, é ruim. Então, o professor, ele precisa elaborar as aulas para que alcance a criança, para que ela se sinta que aquilo foi feito para ela, que é atrativo. E nesses cursos online, tem esses atrativos? Na maioria, sim. Tem. Então. Por quê? Porque vou falar bem na linguagem deles, certo. Qual é a vibe das crianças hoje? O celular, o computador. E temos uma inovação, posso dizer, uma inovação sim. na educação, que eu estou bem engajada, estou estudando, porque assim, eu acredito nesse tipo de modelo para que a gente possa implantar. É a gamificação na educação. Gamificação? Me fala mais sobre isso. Exatamente. Como é isso? O que o aluno acontece? agora ficou feliz, está assistindo ali, a gente, game, jogo. Vou jogar, vai ter uma disciplina só de jogo na escola agora. O que é a gamificação da educação? O próprio nome já diz, é um game, né? Qual é a sensação, o que o adolescente gosta? De desafio. Olha aí, o que ele gosta? Bacana. De jogos. De jogos, desafios, né? jogos. Jogos, desafios. Isso. Então, o que acontece? O professor, ele vai jogar o conteúdo dele de forma que seja um jogo. Só, e quando ele aprende aquele conteúdo, ele vai passar de fase. Olha ele vai só ganhar, que interessante. Pode criar moedas, uma forma que ele vai, igual no game mesmo. Já existe isso em outros países ou em outros estados? Na verdade, existem muitos estudos voltados para isso. Porque assim, hoje é uma realidade o professor trabalhar através de jogos pedagógicos. Certo, né? Entendi. A gamificação, ela não vai fugir, Jardel, dos jogos pedagógicos. Vai continuar tendo os jogos pedagógicos, porém com desafios. Bem né? Interessante. Porque se a criança ela aprendeu o alfabeto, vamos lá para o primeiro ano, a criança aprendeu as vogais, beleza, passei de fase, vamos aprender o alfabeto. Né? É um jogo, a educação ela é um jogo. Então o professor vai dividir os conteúdos a ser trabalhado naquela série e vai criar a gamificação da educação. Essa é, assim, muitos estudiosos estão, assim, acreditando mesmo que vai dar certo. Porque a gente precisa alcançar a mentalidade dessas crianças voltada para a educação. Alessandra, dos professores hoje, a maioria ou a minoria hoje que sonha em ter uma escola, por exemplo, não quer mais pegar em giz, que as crianças tenham um tablet, né, que eles possam ter um equipamento assim dentro de sala de aula, assim, que possa mostrar fotografias, mexer no computador já aparece ali. É um sonho de todos os professores, de uma maioria ou de uma minoria hoje que tem medo da internet ou então tem medo da tecnologia? Eu posso considerar aqui uma maioria. Quer isso. Quer isso.
Entendi, uma maioria. Bacana. Nós temos alguns professores, mas eu acredito que não, uns 20% só, que não aderia, que provavelmente teria uma dificuldade de trabalhar dessa forma. Né? Eu estou terminando a minha entrevista com você e eu gostaria de fazer uma última pergunta para a Ok. gente poder fechar bem bacana, falando sobre educação, falando sobre muitas coisas. Espero que você volte novamente, tá bastante legal o nosso papo. Com certeza. Mas quando você olha na internet, aqueles alunos batendo nos professores, aqueles alunos brigando com os professores, alunos desrespeitando, brigando entre si, aquelas coisas horríveis que a gente vê na internet. A quem você atribui isso? Família. 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 Nossa, ela Por falou quê? com tanta certeza, tá vendo? Né? Quando eu vejo uma família, né? Família. Família. Jardel, hoje há uma inversão de valores muito grande, né? E voltado mesmo para o campo da educação. Por quê? Os pais hoje, eles estão transferindo a responsabilidade de educar para a escola. Para a escola. Né? Nós já até havíamos conversado, os pais não têm tempo para os filhos, Jardel. Né? Nós E aí joga tudo para os professores. Os filhos não têm nenhuma orientação em casa. Não tem. Hoje em dia é raro você ver uma família falar, eu sentei com meu filho e conversei sobre algum assunto. É até Ninguém aquela faz coisa, isso. olha, você está muito teimoso, eu vou falar para sua professora. Não é isso que acontece? Ocorre, né? Então, assim, essa inversão de valores, essa inversão de responsabilidade tem causado isso, né? As crianças, elas não têm orientação, elas não sabem o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Por quê? Porque a criança, ela precisa ser moldada. Qual o Ela recado que você precisa- daria, por exemplo? Você falou que a criança tem que ser moldada, a criança tem que ser trabalhada, juntamente educação e família junto. Mas qual o recado que você deixa, por exemplo, para os pais hoje nessa questão, quando eles veem que os filhos deles estão meio agressivos, estão agindo dessa forma, não estão se moldando à educação? Precisa ouvir a criança, precisa conversar, precisa ter esse momento, pai, filho, mãe, filho, conversar, saber o que está acontecendo. Eu me recordo na minha infância, quando eu chegava em casa, minha mãe queria saber das minhas tarefas, né? A minha mãe, se eu chegasse com uma borracha diferente na minha casa, minha mãe queria saber de onde eu conseguia aquela borracha. Hoje não existe isso. O né? pai não vai na escola. O pai meu não vai pai pra me visitava escola. sem eu saber. Tá vendo? Eu tava lá estudando Então, do nada, assim, Roberto, meu pai aparecia. Nós desse somos de uma geração onde nós tínhamos limites, né? As crianças de hoje, elas não têm limites. Nós temos creche que criança de 3 aninhos levanta o dedo e aponta para o seu nariz, Oh, meu né? Deus do céu. Então, assim, é uma situação caótica, né? certo. Em relação à educação que vem de casa, né? Então, assim, é um momento onde as famílias precisam parar, pensar, analisar e cuidar dos seus filhos. Tá Precisa certo, desse então. cuidado. Eu conversei com a Alessandra Rabelo, infelizmente a gente tem que terminar, o papo em dia aqui tá bom demais. Eu tenho certeza que você quer saber muito mais sobre esse assunto. Eu prometo trazer a Alessandra de novo. Você que está nos assistindo, fique com Deus. Foi mais um programa aqui do Papo em Dia na sua TV Santa Luzia. Que Deus abençoe sua vida. Um abraço para vocês e fique com Deus e até o próximo programa.